Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você está assistindo agora se chama Pergunta para o Vitor, que é um quadro que eu faço, em que eu faço lives nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube e respondo perguntas ao vivo da minha audiência. Pergunta da Lênia, está perguntando o seguinte: Vitor, fala mais sobre o alcoolismo e a depressão. Que relação pode existir entre alcoolismo e depressão? Tá, vou falar um pouco sobre isso. Alcoolismo é um problema, né? Alcoolismo é tudo aquilo que acontece de negativo, de prejuízo que uma pessoa pode ter, tanto em termos de relacionamentos, ou de saúde física, ou de saúde mental, e que esses problemas, esses prejuízos aconteçam por conta da forma com a qual a pessoa bebe, certo? Prejuízos, riscos, problemas por conta do consumo de álcool. Seja lá quanto álcool for consumido, seja lá qual a frequência, né? Se está tendo prejuízos do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, de relacionamentos, a gente já pensaria num problema por uso de álcool, então esse nome genérico, alcoolismo, né? E aí, simplificando isso, tá? E agora outra coisa é a seguinte: depressão é uma doença mental caracterizada por, principalmente, um dos dois sintomas ou os dois, tá? Pelo menos, que é um humor deprimido, um humor para baixo, tristeza, um humor para baixo, e ou uma falta de prazer nas coisas. E aí, junto com esses sintomas, a pessoa pode ter também problemas do sono, uma falta de vontade de viver, ela pode ter um problema de atenção, né? Ter pouca atenção, a memória ficar ruim, e, enfim, vários outros sintomas que podem classificar, uma dificuldade de concentração, isso é depressão. Uma tristeza, né, muito grande, pode ter ou não na depressão, mas pode ser só vontade, só prazer, só falta de vontade de fazer as coisas, falta de iniciativa para fazer as coisas. Só que é o seguinte: essas duas doenças são separadas, né? São separadas, não, elas não são sempre juntas, né? Ah, todo mundo que tem depressão vai beber demais, ou todo mundo que bebe demais vai ter depressão. Não necessariamente, tá? Mas só que é o seguinte: só o alcoolismo, sozinho, olha só, ele pode causar problemas em relacionamento, problemas financeiros, problemas em várias áreas, o desempenho social, né, ter um lazer restrito, começar a perder várias coisas na vida, o que pode deixar a pessoa desanimada, chateada. Né? Ela pode ficar chateada, pode ficar triste, pode ficar desanimada e pode até parecer uma depressão, porque, poxa, tudo vai começando a não dar muito certo, né? Várias coisas importantes não vão dando muito certo, vai tendo vários problemas na vida, então pode parecer uma depressão. Às vezes, essas duas doenças se juntam, né? Às vezes elas se juntam. Por quê? O álcool é capaz de aumentar e até provocar sintomas depressivos. O álcool pode causar uma depressão. Sozinho, a pessoa nunca teve depressão, começou a beber muito, começou a ter um episódio depressivo, coisa que não tinha antes, isso pode acontecer. Ou uma pessoa pode estar deprimida, e daí, durante esse episódio de depressão, ela buscar um alívio imediato, mas que no fim das contas não ajuda, né? Pode buscar esse alívio imediato bebendo mais. Então, a pessoa que bebe demais, ela pode ter, então, sintomas depressivos. Só que é o seguinte: se a pessoa tem sintomas depressivos e bebe demais, essa pessoa não vai melhorar enquanto ela não parar de beber. Vamos dizer assim, a pessoa tem depressão e ela está tomando, sei lá, fazendo um tratamento para depressão, vamos dizer assim, ela está tomando remédios para depressão e essa pessoa continua bebendo. O álcool, além de causar sintomas depressivos, o álcool impede o funcionamento dos remédios para depressão. O álcool impede também o poder das psicoterapias, né? Uma pessoa que está deprimida, ela pode fazer um tratamento que pode envolver remédios ou pode ser um tratamento só de terapia, né, fazer uma psicoterapia com um psiquiatra ou com um psicólogo, e mesmo essa pessoa fazendo uma terapia, se ela estiver bebendo, essa terapia para depressão também tende a não funcionar muito bem, funciona muito menos, né, se é que funciona. Então, enquanto a pessoa segue bebendo, ela tende a não melhorar da depressão. Então, tendo alcoolismo, bebendo demais, tendo depressão, vai precisar parar de beber. Vai precisar parar de beber porque bebendo não vai melhorar da depressão.
Sem falar que, às vezes, a pessoa, e já aconteceu, tá? Uma aluna minha me contou recentemente que aconteceu o seguinte, o esposo dela, ele nunca foi de beber, ele nunca teve problemas com álcool ao longo da vida. E às vezes é comum isso acontecer, tá? Só que aconteceu o quê? Ele teve um problema lá e começou a ficar muito desanimado, sem vontade de fazer as coisas, e aí começou a beber demais. E o que apareceu não foi ele triste, desanimado, o que apareceu foi um problema com álcool. E que ficou importante. Daí o problema com álcool trava, a pessoa não consegue melhorar dos sintomas depressivos. Só que às vezes, então, o álcool pode mascarar uma depressão. E daí ela foi se dando conta de, olha, não, verdade, olha, talvez essa pessoa que eu amo, ela está deprimida e isso está fazendo ela beber mais, porque nunca foi, o alcoolismo agora é um problema, mas ele nunca foi o principal problema, nunca foi um grande problema isso. Então, às vezes acontece, a pessoa está deprimida, bebe demais, o álcool mascara os sintomas depressivos e impede essa pessoa de melhorar, e aí acontece o quê? Ela pode beber demais. Qual que é a diferença daí nesses casos, tá? Quando a pessoa para de beber, e daí trata a depressão direito, melhora bem da depressão, no futuro, as chances são de que ela não vá ter um problema com álcool sem estar deprimida. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas aí pode ser que ela acabou de desenvolver 2 problemas. Porque assim, quando uma pessoa desenvolve alcoolismo, ela tem o sistema de recompensa cerebral, ele muda. Então, a pessoa começou a beber demais, começou a perder o controle do álcool. No futuro, essa pessoa tende a não conseguir mais beber moderadamente. No futuro, a tendência é essa pessoa não poder mais beber moderadamente. Certo? Então, é a maior parte das pessoas. Só que assim, essa relação, alcoolismo e depressão, tá? Essa relação, por cima. E acontece que muitas vezes a pessoa procura um tratamento, por exemplo, ou vai conversar com você, e ela pode se queixar, né? Falar, minha esposa, olha, minha família, eu estou chateado porque eu estou muito deprimido. E ela às vezes leva um tempo para perceber que, para ela ficar melhor, ela vai precisar parar de beber. Só que isso aparece, né? Se você tiver um bom jeito de lidar com essa pessoa, ou se você conseguir ajudar ela a encontrar um bom profissional, junto com tudo isso, né? Isso ajuda, isso vai aparecendo. E daí, à medida que a melhora da depressão passa também a ser um motivo para querer parar de beber. Outra pergunta. Se ele voltar a beber depois da quarentena, e se ele voltar a beber depois da quarentena, ele não bebe desde março? Olha, essa questão é interessante, porque olha só, a pessoa que ela quer ajudar, ou que ela quer fazer parar de beber, não bebe desde março, não bebe na quarentena, não está bebendo desde a quarentena. Isso, olha, presta atenção nisso, isso é uma prova de que o contexto é capaz de modificar a forma que uma pessoa bebe. Ok, mas Vitor, a quarentena faz algumas pessoas piorarem. No caso dela, fez a pessoa melhorar. Ok, estou falando de um contexto. Aí que entra o pensamento, né? Você tem que entender o contexto. O contexto faz. Tá, nesse contexto dela, a quarentena fez. A pessoa que ela quer que pare de beber, parou de beber. Não bebe desde março. Agora é o seguinte, entendendo que o contexto é importante, e aí você começa a perceber que, olha, o contexto fez diferença. Isso pode te dar inteligência a entender coisas. A quarentena não está sob o seu controle, né? Se ela acontece ou não, isso é uma coisa fora do controle. Não, é uma coisa que acontece, as pessoas ficam submetidas a essas circunstâncias. Agora, entendendo que o contexto faz toda a diferença, e que fez, nesse caso, você pode começar a entender outras coisas no contexto que estão sob o seu controle, que podem favorecer essa pessoa a parar de beber, ou até mesmo a permanecer sóbria. Porque o contexto, na medida em que uma coisa faz bem, né? O contexto pode fazer bem. O contexto pode também fazer mal. Então, na medida que você entende que o contexto faz diferença e você começa a perceber que, olha, você é o contexto em muitas circunstâncias, você é o contexto, beleza, você não fez a quarentena, mas a forma que você conversa com essa pessoa, a forma que você se relaciona com ela no cotidiano, também faz toda a diferença. Para o bem ou para o mal. E a ideia é você dominar isso, entender isso, de forma que você consiga organizar esse contexto, essa forma que você se relaciona com essa pessoa, para levar para o seu objetivo, de fazer essa pessoa parar de beber. Se ele voltar a beber depois da quarentena, se você depender só desse contexto para fazer ele parar de beber, as chances são de que volte a beber, né?
porque a quarentena vai passar e o comportamento foi aprendido num contexto. Pode ser que volte, pode ser que não volte. Agora, se você quiser garantir ou aumentar as chances de que não volte, é interessante você começar a perceber como você lida e utilizar coisas que estão no seu controle para favorecer a sobriedade. E daí tem gente que talvez está me acompanhando e é novo, né? E é novo, está começando a acompanhar agora e daí talvez está um pouco confuso com isso que eu estou dizendo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Me avisa se você já me acompanha há mais tempo. Se você já me acompanha há mais tempo, coloca aqui para mim, hashtag somos 1%. E se você está começando a me acompanhar agora, coloca hashtag novato ou novata. Quando eu falo isso do contexto, tá? Eu não estou dizendo aqui, e às vezes quem está começando a acompanhar pode se confundir com isso, por isso que eu estou falando isso. Pode pensar o seguinte, Vitor, e agora você está dizendo que a culpa é minha, ou eu vou ter que voltar a minha vida toda para o alcoolista parar de beber? E aí eu vou ter que ficar vivendo a vida dele? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o contexto ele existe, ele faz diferença e muitas vezes sem querer você pode estar incentivando o alcoolismo dessa pessoa, mesmo você querendo que ela pare de beber. E você tem poder também de modificar isso e de favorecer que ela pare de beber. Isso é uma escolha que você pode adotar e é poder nas suas mãos, não é menos para você, é mais, é poder nas suas mãos. Você não precisa fazer isso. Não, se você fizer isso do jeito certo, não é você deixando de cuidar de si. É você justamente resolvendo coisas que são importantes na sua vida, lidando com problemas para você superar esses problemas que são importantes para você, né? Faz sentido? Clica no coraçãozinho aqui para eu saber se está fazendo sentido, se vocês estão gostando dessa live. Clica no joinha aqui no YouTube, tem um botãozinho aqui do joinha, no Facebook também, para eu saber se está sendo interessante esse assunto para você, se está fazendo sentido. Quando você aperta no coraçãozinho, você ajuda também a eu saber se essa live está interessante e também aparece para mais pessoas poderem ter acesso a esses conhecimentos. Por que eu falo assim? Por que os veteranos, as pessoas que me acompanham há mais tempo, colocam hashtag somos 1%? Que história é essa de somos 1%? Sabe por quê? Porque, por mais que o que eu estou dizendo aqui, eu sou uma pessoa que eu tenho formação técnica, né? Eu sou médico psiquiatra, especializado também em psicoterapias, e trabalhei muitos anos com dependência química e alcoolismo. Então, eu trago aqui opiniões e informações baseadas em ciência. E é o seguinte, por mais que são informações baseadas em ciência, elas são desconhecidas para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas que começam a me conhecer toma um susto, fala assim, peraí, como assim? Fazer alguém que ama parar de beber, Vitor? Mas eu escutei a vida inteira que, olha, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, olha, quem tenta fazer o alcoolista parar de beber é um codependente. E a maior parte das pessoas não entende o que é informação científica de qualidade porque existem muitos mitos. Então somos 1% porque a gente ainda está vivendo um momento em que a sociedade está amadurecendo em relação ao conhecimento científico e técnico sobre o alcoolismo e que as pessoas todas podem se beneficiar desses conhecimentos e podem utilizar esses conhecimentos para melhorar suas próprias vidas. E familiares de alcoolistas sofrem muito com essa situação e muitos deles desejam fazer algo para mudar isso e podem e têm condições de fazer isso, só que precisam aprender a fazer isso da forma certa. Então somos 1% é uma forma de você mostrar e falar aqui para nós, é o nosso jeito de falar, que nós estamos aqui interessados em aprender coisas que são sérias, mas que infelizmente ainda 1%, mas somos 1%. Né? Que 99% diz coisas que são mitos e mitos sobre opiniões baseadas não em ciência, né? Aí está falando, agora vem para uma pergunta que vai bater bem com isso que eu estou dizendo agora. Olha, a Ju perguntou, e obrigado pela pergunta, Ju. É o seguinte, como ajudar, Vitor, quem não quer ser ajudado? Essa é uma boa pergunta, tá, Ju? Eu falo bastante sobre isso aqui, e o que eu ensino aqui, a maior parte do que eu ensino aqui, inclusive, é para ajudar quem não quer ser ajudado. O que é quem não quer ser ajudado? Vitor, como é que eu vou ajudar o alcoolista a parar de beber? Ele não quer minha ajuda. Como é que eu vou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? É que olha o seguinte, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Vou tentar te explicar de uma forma bem completa e clara. É o seguinte, o alcoolismo, parte do processo dele se criar e se ele se manter, e ele criar raízes no alcoolista e causar sofrimento, inclusive para a família, e até para o alcoolista de perder muitos e muitos anos sofrendo, e que esses anos podem ser muito antecipados se a gente tiver a atitude certa, que é o seguinte,
o alcoolismo ele começa a acontecer e se criar por uma baixa percepção de que seguir bebendo é um problema. Né? Se você pegar o livro e olhar assim, um critério para o alcoolismo, a pessoa demorar um pouco, né? Naturalmente, se deixar pela natureza agir, a natureza vai ser enganosa e vai fazer o alcoolista demorar a perceber que ele necessita mudar, que ele precisa parar de beber. Né? Se a gente deixar a natureza agir, a história natural, que não tem nada de natural do alcoolismo, leva muitos e muitos anos para o alcoolista sozinho ou perder coisas suficientes para ele começar a ter noção de que ele precisa parar de beber e às vezes, se deixar isso por conta, pode ser até tarde demais. Né? Pode ser tarde demais, porque daí perdeu tudo, não tem mais nada, perdeu a saúde, perdeu tudo. Então, assim, essa história de não dá para ajudar quem não quer ser ajudado é uma história, além de enganosa, é uma história fatal, mortal. Tá, então é o seguinte, por isso que quando eu ensino a família, né, os meus alunos conseguem resultados muito impressionantes, porque não é nada de mágica, é porque entendem como ajudar quem não quer ser ajudado. Que é a maior parte, porque depois que o alcoolista reconhece e entra no estágio da mudança em que ele quer parar de beber e se responsabiliza por isso, e aí tudo anda muito mais rápido, muito mais fácil. E a família, principalmente, acelera esse processo, justamente quando a pessoa não quer ser ajudada. Só que o que muda? Pensa o seguinte para mim, como você ajuda, tá? Eu vou pegar uma metáfora aqui. Como é que você ajuda uma pessoa que você ama que não quer ser ajudada? Por exemplo, quando é uma criança. Vamos dizer assim, a criança, ela quer comer doces, ela quer comer a sobremesa antes da refeição. Aí a criança olha para os pais e diz o seguinte, eu quero comer a sobremesa antes da refeição. Essa pessoa, essa criança, ela não tem noção ainda, naquele momento, de que ela precisa se alimentar de uma forma mais saudável e de que, apesar de ser prazeroso comer a sobremesa antes do almoço, não é bom para ela. Então ela não quer ser ajudada. Não quer ser ajudada. Ela quer comer a sobremesa antes do almoço. Dá para ajudar uma criança? Como é que você ajuda daí? Se, claro, no contexto de ser pai ou mãe de uma criança, você consegue de várias formas, né? Algumas melhores que as outras, ajudar essa pessoa a reconhecer a necessidade dos alimentos. Com um adulto também você pode fazer isso. Uma pessoa que você ama, que ainda não reconheceu a necessidade da mudança. Só que a forma que você vai ajudar uma pessoa que ainda não reconheceu a necessidade da mudança é você colaborando de uma forma positiva e produtiva para que ela reconheça e sinta a necessidade de mudança. Essa é a única diferença. E eu levei um tempo para entender isso também, né? Quando eu comecei a trabalhar com dependência química, né? Porque eu comecei aprendendo, né? Durante o meu treinamento, lá na URGS, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eu comecei meu treinamento ensinando dependentes químicos a não usar mais drogas. Eu estava ajudando pessoas que queriam ser ajudadas. Porque é o estágio 1 do treinamento, né? É o estágio que era para ser relativamente o menos desafiador, né? Porque eu estou ajudando uma pessoa que quer ser ajudada. Só que, ao longo do amadurecimento, da minha compreensão, eu fui começando a entender que o grande poder e o maior poder, porque é muito simples você ajudar uma pessoa que quer ser ajudada. Você praticamente não precisa fazer nada. Pouca coisa você precisa fazer para uma pessoa que já quer ser ajudada. O que faz a diferença, o que transforma a vida de alguém que tem um problema, por exemplo, com álcool, é você entender como ajudar a pessoa que ainda não quer ser ajudada, que ainda está num estágio de pré-contemplação, que ainda está num estágio de contemplação, e que se você... E daí, quando eu aprendi a forma com a qual o álcool funciona no cérebro e você apertar os botões certos, né, você acelerar esse desejo de mudança, aí a transformação acontece. E aí você cria no alcoolista, ele começa a te perguntar, tá, mas e aí, como é que eu faço para parar de beber? Porque eu preciso, e eu quero, e eu vou fazer o que for necessário para isso. E daí essa postura leva qualquer um para qualquer lugar. E é essa postura de que te leva para qualquer lugar. Né? Para você também, olha, se você quer fazer quem você ama parar de beber, essa é a mesma postura que você também precisa ter, para você conseguir ter sucesso. É aquela coisa, tá, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, e eu vou fazer até dar certo. Eu não vou simplesmente ficar testando aqui ou ali, ou eu vou me dedicar, eu vou buscar, eu vou me comprometer com esse processo. Então, assim que eu te diria para começar, quer ajudar quem não quer ser ajudado? Começa você buscando conhecimento, você buscando, olha, fazer isso funcionar. E aí você vai, aos poucos, adquirindo as ferramentas para fazer isso. Como fazer isso, Vitor? Mas como fazer isso? Com a comunicação,
né? Não é o simples que não é fácil, né? O simples que não é fácil. Eu falo muito nas lives sobre isso, eu explico, conto histórias, eu dou dicas, dou sugestões de como lidar, falo sobre o porquê que as coisas funcionam, que na verdade é uma mudança de comportamento que você influencia o outro a ter, né? No dia a dia, através da forma com a qual você se relaciona com essa pessoa, através de como você lida quando vai conversar com ela. Aí é muita coisa, tá? Para falar aqui, muita coisa que faz toda a diferença, não tem como eu listar aqui como se não fosse nada, né? Tem até, inclusive, um treinamento online, né? Tem um curso que agora, se você está assistindo agora, não é uma possibilidade, né? Mas algumas vezes ao ano eu abro um treinamento online. Lutar sozinha ou expor a situação para a família dele, para eles ajudarem também? Isso é uma boa pergunta. Vitor, luto sozinha ou eu exponho a situação para a família dele, para eles ajudarem também? Primeira coisa que eu vou dizer é que você não tem só essas duas opções. Você não tem só essas duas opções. Ou você faz tudo sozinha, ou você pede para a família dele ajudar também. Você tem a opção, por exemplo, você pode lutar com apoio de várias outras pessoas. Por exemplo, você assistindo as lives aqui, já é um pequeno apoio que você está buscando, né? Então já não é sozinha, você já não está sozinha. Você já está assistindo uma live que você está aprendendo, já não está sozinha nisso. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender como lidar com o alcoolista. O que é lidar com o alcoolista? Como é ajudar o alcoolista? Como é que isso funciona? O que eu preciso fazer para ajudar e o que não ajuda? Você precisa começar a aprender mais e amadurecer um pouco mais no seu processo. E aí, tem gente que está disposta a fazer isso, tem gente que não está ainda. Tem gente que nunca vai estar disposta a fazer isso, tem gente que quer isso e que está disposto a fazer isso. Se você já está falando, eu vou lutar, Vitor. Só quero saber se eu vou lutar sozinho ou expondo a situação para a família dele também. Então, você está na luta, beleza. Qual é a luta? É você aprendendo a fazer. Porque quando você... E primeiro começa aprendendo a fazer. Se houver alguém na família dele que já esteja querendo lutar também, querendo aprender, querendo se desenvolver para conseguir fazer isso direito, porque não adianta querer uma coisa, né? Eu quero muito isso, eu quero muito aquilo. Você precisa se preparar. Você precisa ter uma estratégia. Você precisa realmente desenvolver habilidades e crescer para você conseguir fazer aquilo que você deseja virar uma realidade. Desejar um bom primeiro passo. Agora, você precisa de uma estratégia. E agora é o seguinte, se alguém da família dele também já está pronto para lutar, já está aberto para aprender, você pode convidar essa pessoa para aprender junto com você. E aí pode ser interessante. Se ninguém da família dele está interessado, se ninguém da família dele quer mudança, se ninguém da família dele está aberto a aprender, eles já estão cheios de arrogância, ou de indiferença, ou de ódio, estão fechados para aprender qualquer coisa, pensa o seguinte, primeiro que você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de mais ninguém. É bom ter outras pessoas, é interessante, mas você pode buscar esse apoio em muitos outros lugares. Né? Você pode buscar esse apoio, por exemplo... no curso Amor contra o Alcoolismo tem uma comunidade para os alunos, em que é um refúgio social, aí um aluno apoia o outro. Tem grupos de várias formas, vários lugares que você pode buscar apoio que faça sentido para você. De vez em quando eu faço eventos online gratuitos, que também eu promovo comunidades durante alguns dias para poder também se juntar com outras pessoas, para você poder receber apoio social. Então, você não precisa necessariamente dessas pessoas, você precisa de você, porque só a sua mudança, você sabendo como lidar, já vi várias situações em que isso foi mais do que suficiente. Né? Às vezes, a ajuda dos outros, dependendo se for a ajuda da pessoa errada, atrapalha mais do que ajuda. Te isola mais do que te favorece. Né? Então, nem sempre a ajuda da família do outro ela é, nesse momento inicial, a melhor saída, né? A melhor solução. Primeiro, você aprende, se desenvolve, isso vai te dando confiança e até para quando você for conversar com alguém que não está hoje ainda tão aberto, mas que você pode começar a abrir essa pessoa para conversar sobre lidar melhor, porque muitas vezes a família dele também tem um interesse em comum. Pode ser que a família dele também queira, eu quero que ele pare de beber, eu quero o bem dele, eu amo ele. Só que a forma que eles lidam com isso, por mais que eles queiram mudanças, é errada. E eles não estão tão abertos ainda a mudar. E conforme você vai aprendendo como lidar com o alcoolista, você vai inevitavelmente aprendendo também a lidar com qualquer outro ser humano para ajudar ele a ficar mais aberto para agir produtivamente. Porque o problema muitas vezes não é
que a família odeia, que a família quer mais se ferrar. Não é isso. O problema, na maior parte das vezes, é que a família está fechada, mas deseja um objetivo, mas não está sabendo como fazer ainda. E quem está aberto a mudar e aprender tem mais condições de causar realmente essa mudança, de fazer isso acontecer e de até chamar mais pessoas para confiarem que vale a pena aprender, para confiarem que vale a pena você desenvolver isso. Porque muita gente não está aberta à mudança, por quê? Porque não acredita que pode ser diferente, que pode ser melhor. E na medida em que você vai aprendendo e vai mostrando que, olha, eu estou aprendendo a lidar, eu não estou quebrando, eu estou ficando cada vez mais forte. E olha, essa pessoa que eu amo está cada vez melhor, está mudando, estão acontecendo mudanças visíveis. Aí as outras pessoas vão olhando e vão pensando, poxa, então isso aí pode ser interessante. Então isso aí me atrai mais, porque eu começo a confiar mais que vale a pena. Né? Porque as pessoas... tem gente que liga o modo não quero mais me decepcionar. Ah, eu não quero mais me decepcionar porque, nossa, a decepção é a pior coisa que pode acontecer. Só que só tem um jeito de não se decepcionar mais. Só tem um jeito de não se decepcionar mais na vida como um todo, né? Nunca mais se decepcione. Não crie nada, não deseje nada, não sonhe nada. Aí você não se decepciona. Mas e aí, claro, isso é uma péssima forma de você reagir à vida, né? Porque daí se você não muda nada, não cria nada, você não vai viver numa vida cada vez mais pobre, né? Tentando, sofrendo o dobro, sofrendo muito mais, para tentar evitar um sofrimento. Então a postura que eu sugiro e que eu te recomendo é a postura de crescer na sua vida, de buscar, olha, eu vou me dedicar a fazer uma coisa importante para mim funcionar. Independente que as outras pessoas ainda não estão nessa. Porque aí você vai contaminando também quem pode ser contaminado dessas pessoas ao redor. E você só precisa se preocupar com você e com essa pessoa que você quer fazer parar de beber. Né? Como você vai lidar com ela? Como você vai conversar com ela? Como você vai lidar com o cotidiano e o dia a dia? Quem não acredita é o dependente. Quem não acredita é o dependente. Muitas vezes acontece, tá? Principalmente, eu escuto bastante isso das minhas alunas, diz assim, ó, que quando começam, o alcoolista fala assim, isso não adianta, não tem como, isso aí não vai levar a lugar nenhum, e começa a dizer que não adianta esse negócio de parar de beber, não tem o que você fazer, melhor você me deixa você não precisa de ajuda de ninguém, para de querer saber como fazer parar de beber. Mas isso, cara, isso pode acontecer e não interessa. Isso é só um sinal de que essa pessoa está resistente à mudança. Só um sinal. E daí não é à toa que depois a pessoa, mesmo dizendo isso, né? Tem várias histórias que a pessoa diz, falava isso e depois acabou parando de beber. Mas a ideia aqui não é você disputar pela razão com essa pessoa, tá? É você fazer o que tem que ser feito, você fazer a sua parte e você vencer essas resistências que naturalmente a partir do que você vai aprendendo. Uma boa pergunta, Camila. Olha só que interessante a pergunta dela. Mas é uma pergunta um pouco avançada, tá? É um pouco avançada, talvez, não sei, tenta pegar essa pergunta, é um pouco avançada a pergunta dela, tá? O que fazer quando a gente já identificou o gatilho e não sabemos como excluir ele da nossa vida? Por exemplo, eu identifiquei o gatilho, se você não está entendendo ainda, calma, tá? Mais para frente você vai entender. O gatilho, que no caso dele é a mãe dele, no caso a mãe dele é um gatilho. O seguinte, olha, quando você vai começar a identificar os gatilhos, o que vai acontecer? Você vai mapear vários gatilhos dele, certamente você vai mapear alguns gatilhos seus. Se você não está entendendo, calma. É que essa é um pouco mais avançada essa pergunta. Mas é o seguinte, como é que você vai fazer? Você vai mapear primeiro. Você vai reconhecer quais são esses gatilhos. Muitos gatilhos, eles são não só coisas externas, tipo, você está falando, a mãe dele é um gatilho. Mas podem ser coisas internas, pensamentos que ele tem a respeito do que acontece. E mesmo assim, tá? Você pode lidar com esses pensamentos, com essas expectativas, e você não precisa excluir todos os gatilhos. Não precisa excluir todos os gatilhos. Não é necessário isso. Você pode lidar, alguns vão ser mais fáceis de lidar, e para quem está começando, tá? Principalmente para quem está começando, você pode começar a identificar os gatilhos que são os mais fáceis de lidar e começar por eles. E aí você vai criando um efeito dominó. Porque na medida em que você vai lidando com alguns gatilhos, vai reforçando o lobo da sobriedade, vai deixando de reforçar o lobo do alcoolismo, você vai crescendo em quê? O que vai conquistando? Motivação para mudança nele. E à medida que ele tiver motivação para mudança, um gatilho, tipo a mãe dele, não ser controlado num primeiro momento, vai começar a ser do interesse dele. Né?
Na medida que você estimula a motivação para a mudança. E aí você vai passando a não precisar evitar que esse gatilho aconteça, mas evitar a reação, ele vai poder se dedicar também a evitar a resposta dele a esse gatilho. Os gatilhos não precisam ser todos eliminados, mas o que pode mudar ao longo do tempo, alguns podem ser neutralizados de direto, imediato, outros são mais desafiadores, mas assim, o que pode mudar além da presença do gatilho é a reação a ele. E como é que se muda uma reação a um gatilho? Com interesse. Com interesse. Primeiro tem que nascer o interesse em mudar o comportamento. E aí vai começar a vir a estratégia de mudar a reação a esse determinado comportamento. Tá? Geralmente, muitas vezes, quem está começando a aprender, eu acho que isso é meio do ser humano, tá? Qualquer coisa que você vai aprender. Às vezes a pessoa começa a aprender e ela começa a se prender no que está mais difícil. Se prender no que está mais desafiador. Poxa, eu estou aprendendo várias coisas. E às vezes eu fico preso assim, mas tem essa coisa que é a mais difícil. Calma. Começa agindo com as coisas que você está começando uma coisa nova. Começa agindo nas coisas que são mais fáceis para você. Aí você vai ganhando, você vai vendo alguns pequenos resultados, você vai ganhando confiança e vai amadurecendo também na sua forma de lidar. E aí tudo vai começando a andar mais rápido. Né? Como é que começa, por exemplo, a aprender a dirigir? Vitor, eu quero aprender a dirigir porque eu quero viajar com a minha família para a praia, e a praia é daqui 5 horas de carro e eu quero dirigir até lá. Como é que você vai aprender a dirigir? Você não vai começar aprendendo a dirigir na rodovia. Você vai começar a aprender a dirigir na autoescola, né? Num lugar isolado. Você começa a entrar no carro, você primeiro liga o carro, ajeita a marcha. Vitor, mas como é que faz uma ultrapassagem? Tá, ultrapassagem é importante? Pode ser importante, mas calma, começa a dirigir no ambiente mais controlado, começa a mexer um pouco, começa a se familiarizar com as coisas que você está aprendendo, aí você vai ganhando confiança, e aí você vai ver que talvez ou não é tão importante assim aprender aquilo que você imaginou que precisava, ou você vai conseguir fazer isso depois com muito mais facilidade, porque você foi amadurecendo no processo, né? Foi progredindo nas suas habilidades de fazer isso acontecer, certo? Gente, foi um prazer. Se eu não conseguir responder sua pergunta hoje, amanhã, ao meio-dia, eu vou estar aqui também. Se você gostou dessa live, acha que é interessante, né? E tem gente ao seu redor, pessoas, amigos, outros familiares que também sofrem com o alcoolismo de alguém que ama e estão interessados, né? Estão abertos já a aprender como fazer isso, você pode convidar para assistir live. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve na minha página do Facebook, curte a página, me segue também no Instagram para você também poder acompanhar mais informações, mais vídeos e mais lives. E eu vou ficando por aqui e até a próxima e tchau!